Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Nós vamos pegar agora o nosso livrinho de história, tá bom? Para iniciarmos o nosso conteúdo novo para a nossa quarta provinha, tá? Então vamos pegar o nosso livrinho de história, lá onde fala sobre os grupos sociais. Quem são esses grupos sociais? Quais esses grupos que nós participamos? Que você participa? Então vamos lá conhecer quem são esses grupos sociais. Nós participamos? Então vamos lá? Vejamos então. Para começo de conversa, nós temos aí o primeiro grupo social que um indivíduo participa. Qual é o primeiro grupo? Quando nascemos, quem é que nos recebe? Quem é? É a nossa família. Isso mesmo. A nossa família é o primeiro grupo social que participamos. É a nossa família. Isso mesmo. A nossa família é o primeiro a receber. Tá certo? Então, quando a tia fizer uma perguntinha, qual é o primeiro grupo social que você participa? Qual é? O primeiro grupo é a família. Muito bem. Agora vejamos aqui, olha só. A criança nasceu nessa primeira imagem. Quem é que está do lado dela? Seus pais. Então, primeiro grupo. E aqui do lado temos quem? Uma família fazendo um piquenique, né? Quem é que está do lado delas? Os pais, tá? Então, este é o primeiro grupo social que o indivíduo participa, tá certo? E aí depois ele vai conhecendo outros grupos. Bora lá? Desde os tempos antigos, o homem vive em grupos, tá? Buscando a sobrevivência e a aprendizagem. Então, não é só simplesmente por viver, por estar buscando outros grupos. Não. Ele vai atrás também de quê? De aprendizagem. Ou seja, aprende uma coisa nova aqui, outra ali, outra mais adiante. E aí vai servindo para quem? Para você mesmo. Tá certo? Então, é uma busca, tá? Por conhecimento, por aprendizagem, tá? Nós temos o quê? Duas imagens, né? Bem peculiares. Nós temos duas imagens aqui, tá bom? Uma tribo já tem um grupo bastante grande, né? Temos até algumas tendas. Outras pessoas estão em um outro grupo aqui, que é bem menor que aquele, tá? Se você olhar bem direitinho essas duas imagens, nós temos o quê? Algumas pessoas fazendo algumas coisas e outras estão ao redor, tá? Ou seja, observando, tentando aprender o que essa pessoa está fazendo. Então, não é de hoje não, tá certo? Esta observação. Então, já tem aí, bastante tempo em que as pessoas procuram viver em grupos, tá certo? Podem ser esses grupos pequenos ou podem ser esses grupos grandes, tá bom? Vejamos aqui. Aqui nós temos o que? As pessoas vivem em diversos grupos ao longo da vida. Quando diz ao longo da vida, quer dizer que a gente vai conhecendo pessoas, participando de algumas reuniões, de algumas brincadeiras, né? Que tenha outras crianças com um grupo grande ou com um grupo pequeno. E aí você vai participando destes grupos, tá? Sendo esse grupo grande ou pequeno, como podemos ver aqui essas duas imagens, tá bom? Poucas pessoas, tá certo? E aqui, todas as pessoas devem para o progresso e o bem-estar de todos. Então, quando a pessoa está em um grupo, ela vai, de certa forma, aprender, tá? Buscando novos conhecimentos, mas também ela tem que contribuir, ou seja, colaborar para que aconteça progresso na sua vida, mas também quem está ao seu redor, tá certo? Olha aqui, nós temos o quê? 3 imagens, tá? Bem diferentes, né? Então, só mostrando aí grupos bem diferentes. Nós temos aqui crianças na escola, nós temos aqui uma reunião aqui do ladinho debaixo da árvore, muita gente também, e temos aqui outra reunião com outras pessoas, tá? Então, aqui tá mostrando que temos conhecimentos aqui, tá? Diferentes.
tá? Mas que estão colaborando, tá? Pessoas que vão a estes também buscando uma forma de colaborar, ajudar, tá bom? Além de aprender, ele vai também, né? Nós não podemos viver sozinhos, não. Por isso, buscamos participar de grupos sociais, como escola de esporte, escola, clube, comunidade e religião, tá? Então, buscamos estes grupos tanto para aprendermos mais, quanto para colaborarmos nestes grupos, tá certo? Na medida em que a gente vai aprendendo as coisas novas, tá certo? Vejamos então cada um deles. Na escola, aqui nós temos uma imagem da professora, né? Fez um círculo com os alunos e aí eles devem estar o quê? Repassando o conhecimento tanto para o professor quanto para o aluno, tá certo? Escola de esporte, aqui eu coloquei um exemplo, né? De crianças que vão lá praticar esporte, tá? Também vão conhecer outras pessoas, fazer amizade, aprender coisas novas. Então, tudo isso é bom, tá certo? Clube, né? Existem as brincadeiras, tá? Nesses clubes, você faz novas amizades, conhece outras brincadeiras quando se vai, tá certo? E aí temos o que também? A comunidade, né? Nós temos aí 2 tipos de comunidade, nós temos as crianças do lado aqui, né, brincando, e temos também as pessoas aqui reunidas, né? Certamente para falar de alguma coisa, de comunidade, nós temos as crianças do lado aqui, né, brincando, e temos também as pessoas aqui reunidas, né? Certamente para falar de alguma coisa ou participando de algum evento, tá bom? Então, isso aqui são os grupos. E aqui nós temos o quê? Olha só, religião. Isso mesmo, religião, tá? Tem a religiosidade, tá? Elas participam destes grupos para obter mais conhecimento, para melhorar mais a sua vida e também para poder colaborar, tá certo? Independente da religião que se participa, tá certo? E aqui nós temos o quê? Todos que participam de um grupo aprendem a cumprir regras, conhecer valores da sociedade como respeito, união, harmonia e paz. Então, quando estamos em um grupo, requer o quê? Regras. Devemos cumprir algumas regras, tá bom? Para participarmos de grupos. Ou seja, conhecer os valores, temos que utilizar esses valores quando estamos dentro de um grupo, tá certo? Quando você está brincando com as crianças, com outros coleguinhas, então você tem que cumprir algumas regras. Se for de brincadeiras, né? Tiver um grupinho ali de crianças brincando, tem algumas regras nas brincadeiras que você tem que cumprir. Não é assim que funciona? Então você tem que cumprir algumas regras que existem nas brincadeiras, tá certo? E aí nós temos o quê? É importante que todos os grupos sociais se respeitem entre si, pois mesmo que defendem opiniões e crenças diferentes. Então, independente da religião, da sua crença, tá? Independente de suas, temos... eu não gostei da opinião de certa pessoa. Não é respeitar a opinião, porque temos as nossas próprias opiniões, tá? Gostando das pessoas ou não, devemos o quê? Respeitar. A crença também, tá? Devemos o quê? Respeitar, ok? E nos vemos na próxima aula, tá certo? Tchau!